Cabos de redes modernos dependem da mesma tecnologia básica que Alexander Graham Bell patenteou para os primeiros sistemas de telefonia. Mas o que tem dentro do cabo para transmitir seus e-mails e tudo mais que se pode enviar e receber com um computador? A fabricação de um cabo de rede começa colocando-se uma barra grossa de cobre de graduação elétrica em uma máquina de trefilação, que alonga as barras transformando-as em fios de cobre mais finos para que possam ser torcidos em pares para fazer os circuitos que transportam os dados eletrônicos dentro do cabo. Eles usam cobre para os circuitos por ser um excelente condutor dos pulsos elétricos necessários para transmitir os dados. As barras de cobre têm quase 8 milímetros, um tamanho padrão em barras de cobre. É grosso demais para entrar nos cabos. Para afinar o cobre, ele passa por uma série de 9 fieiras metálicas que puxam ou alongam a barra, transformando-a em um fio mais fino e longo. Fluido de trefilação é bombeado constantemente pela máquina para evitar que as fieiras se desgastem, deixando os cabos com acabamento liso. Cada fieira reduz o diâmetro da barra em 20%, até ficar com 2 milímetros de espessura. Para cada 107 metros de cobre que entram na máquina, saem mais de 1.500 metros de fio. Uma segunda máquina alonga ainda mais o fio de cobre até o diâmetro final de 0,5 milímetro, equivalente à espessura de 5 folhas de papel ofício. Mas antes que os fios de cobre possam ser torcidos para formar os circuitos, eles são isolados em uma capa plástica para que o calor dos pulsos elétricos viajando pelo cobre não inicie um incêndio. Para cobrir os fios, pelotas feitas de plástico polipropileno anti-chamas são colocadas em uma máquina e misturadas com pelotas coloridas, neste caso laranja, para serem derretidas e formar uma pasta pegajosa. O fio de cobre é puxado pelo plástico quente por uma pequena abertura ou fieira. Assim, apenas uma fina camada cobre o fio. Fios diferentes são cobertos com cores diferentes, incluindo azul, verde e marrom, para ajudar os técnicos quando eles ligam os cabos em um computador. Depois que o fio está coberto pelo plástico, ele é enrolado em bobinas e está pronto para ser torcido para formar circuitos que transportam os dados pelo cabo. São necessários 2 fios de cobre torcidos juntos para fazer cada circuito e 4 pares para formar um cabo. Os dados viajam ao longo dos fios nos circuitos quase na velocidade da luz, na forma de pulsos elétricos que criam um campo magnético em torno de cada fio. As torções nos fios ajudam a direcionar os dados direto pelos fios em vez de permitir que se dissipem. Assim, eles se movem de forma mais eficiente pelo cabo. Cada par de fios é torcido com um número diferente de torções por metro. Os padrões diferentes de torção alteram o campo eletromagnético ao redor de cada fio apenas o suficiente para que informações de um circuito não passem para outro circuito, corrompendo os dados. Os vários padrões de torção possibilitam a combinação de múltiplos circuitos em um único cabo, com múltiplos caminhos como estradas interestaduais para transportar mais dados. Depois que os 4 circuitos são agrupados, eles são selados dentro de uma capa plástica para concluir o cabo. O cabo pronto é coletado em bobinas gigantes de 300 metros para ser despachado. E uma vez conectado, este cabo está pronto para levar seus dados quase na velocidade da luz.